aí, gente bonita da segunda série do ensino médio, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos as nossas estudantes, os nossos estudantes, professoras, professores, responsáveis, funcionárias e funcionários da rede que acompanham aqui a nossa programação do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. É um grande prazer estar com todas e todos vocês em mais uma aula. Eu sou a professora Maria Fernanda. Este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos. Eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu visto uma calça jeans azul, uma blusa cinza e um agasalho, sim, de manga comprida de cor preta. Aproveito esse momento também para saudar as nossas intérpretes queridas que estão aqui sempre com a gente fazendo esse trabalho parceiro, né? Hoje a gente tem a companhia da Janaína e da Letícia. É um prazer também recebê-las aqui na nossa aula para a gente democratizar sempre cada vez mais o acesso ao conteúdo aqui do Centro de Mídias. Hoje a gente vai ter uma aula do componente Reflexões sobre o Poder, do contrato social às redes. Este componente faz parte do aprofundamento #Quem divide multiplica. E, por sua vez, dentro do nosso aprofundamento, a gente está na unidade curricular 1, que se chama Números Também Importam. Hoje, pessoal, a gente vai mobilizar a habilidade que fundamenta, né, o nosso percurso, o nosso trabalho aqui nesse componente, que é essa que aparece aí na tela para vocês. É sempre a mesma habilidade, né, a de utilizar diferentes linguagens de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Pareada, né, com essa habilidade de formação geral básica que a gente sempre mobiliza nas nossas aulas, tem também uma habilidade de eixo estruturante, que dessa vez é a habilidade que nos propõe levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de diferentes naturezas, sempre contextualizando os nossos conhecimentos dentro da nossa realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Então, essas são as habilidades que a gente mobiliza hoje na nossa aula da atividade 5. Sim, pessoal, parecia que não ia chegar nunca. Demorou, mas chegou. A gente está aqui abrindo as portas, dando as boas-vindas e começando o trabalho com a última atividade do nosso componente. Então, a gente vai hoje ter a aula sobre a atividade 5, é a primeira aula dessa atividade, tá bom? E para aqueles que já ficaram aí mais antenados, já devem ter visto que o título da aula é Tecnologias Digitais e Poder. 2 pontos, né? Consumo. Portanto, a gente vai falar sobre as relações existentes entre consumo, consumismo, tecnologias digitais e poder. E essas relações não são triviais, elas não são óbvias. Muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente até consegue se aperceber, né, de algumas dessas relações, mas nem sempre a gente para refletir, para pensar sobre o todo, né, para pensar sobre esse panorama que a gente vem vivenciando nos últimos anos, na última década principalmente, né, pessoal? Vamos dizer assim, de 2015 para cá, né, a gente tem uma intensificação muito grande nesses processos, né, nessas tecnologias digitais e nesses processos de consumo mesmo, né, de relações de dominação econômica, financeira e etc., que vão se construindo, né, em diferentes dinâmicas aí dentro desse fenômeno que são as tecnologias digitais e a forma como elas lidam, como elas exercem o poder e como elas recebem também, né, como elas reagem
a outra forma de poder, que é o poder que é exercido, né, pelos consumidores, ou seja, pela gente que está do lado de cada telinha do celular ou do computador, né? Então, como todos esses são processos que estão muito presentes no nosso cotidiano, fazem muita parte do nosso dia a dia, né? Eu tenho praticamente certeza que algum de vocês ou já fez uma compra pela internet ou conhece alguém que já fez uma compra pela internet, né? Então, é uma coisa que vai cada vez mais se tornando comum no nosso cotidiano, e como um fenômeno que vai cada vez mais se tornando comum, corriqueiro e usual no nosso cotidiano, é sempre muito importante que a gente pare para analisá-lo com olhares também um pouco mais inquisitivos, um pouco mais críticos. Afinal de contas, fazer compras pela internet envolve uma porção de coisas além do mero fazer compras. Tá? Por exemplo, vigilância de dados, questões de privacidade, etc., que a gente precisa discutir, precisa ter em mente, né? Precisa tratar sobre esse assunto. Antes da gente começar a abordar exatamente o tema da nossa aula hoje, que é o consumo, né, e sua relação com as tecnologias digitais, é legal que a gente faça, então, uma breve recapitulação do que a gente tratou na aula passada. Então, na última aula, a gente ainda estava na nossa atividade 4, né, do nosso componente, que foi uma atividade em que a gente conversou bastante sobre situações, eventos e momentos históricos, né, em que o poder estabelecido, principalmente o poder do Estado, se voltou contra a vida. E para falar sobre esse assunto, a gente pediu aí a parceria, né, de 2 autores que foram destrinchados assim ao longo do nosso curso, na atividade 4, que são, primeiro, esse pensador francês, o Michel Foucault, né? E o Michel Foucault, ele nos acompanhou aqui principalmente em 2 trajetos que a gente fez. O primeiro trajeto foi um pouco para pensar essa transição que acontece no século XVIII, XIX, né? Essa transição do suplício enquanto um evento, né, que tortura o corpo, que se vicia o corpo do condenado como um espetáculo público mesmo, né? Até o abandono, né, do uso desse tipo de punição pelo poder e o nascimento de novas formas, uma nova economia da punição, que é encabeçada principalmente pelo nascimento da prisão. Um novo momento, então, que não é mais o corpo que é supliciado, né, o corpo do condenado que é supliciado pelo poder estabelecido, mas sim a sua alma. Então, essa pessoa ela será detida, ela será encarcerada, ela será levada a julgamento, e esse julgamento vai apelar bastante para suas características, para sua natureza, para o seu caráter enquanto indivíduo, tá certo? E nesse mesmo sentido, a gente apelou também, né, a gente fez uso de 2 conceitos que também aparecem na obra desse pensador francês, que é o Michel Foucault, né, que são os conceitos de biopoder e biopolítica. Então, como é que o poder, pessoal, principalmente o poder do governo, do Estado, né, é exercido sobre os corpos das populações, né? E aí pensando então o biopoder como um poder que se exerce mesmo sobre a vida humana nos seus mais diferentes âmbitos, né? Então, natalidade, controle de doenças, acesso ao sistema sanitário, acesso à saúde. Então, tudo isso, né, são questões que passam a ser consideradas e mobilizadas, né, pelo poder estabelecido para controlar populações fazendo uso, então, da biopolítica, tá certo? E aí a gente tinha visto também ao longo aqui do nosso percurso, nas nossas aulas, que tem um autor camaronês, um filósofo camaronês, que é o Achille Mbembe, que vai beber lá da fonte do Michel Foucault, mas que vai para além de Michel Foucault. Portanto, ele dá um passo a mais, né? O Mbembe, ele é um autor contemporâneo, ele é vivo ainda hoje, portanto, ele está aqui analisando assim, ao mesmo tempo que a gente, né, as coisas que vão acontecendo, e ele dá um passo além de Foucault, porque ele cunha um outro conceito que ele chama de necropolítica, né? E que
é pensar, então, como é que as políticas de Estado, as políticas do poder estabelecido, lidam, ou melhor, propõem regimes de morte, né, para determinados grupos que são considerados indesejados ou inadaptados ou desajeitados, ou enfim, tá certo? Então o Mbemba originalmente ele vai beber lá da fonte do pensamento do Foucault com a sua ideia de biopolítica, né, o poder sobre a vida, mas ele vai inovar ao propor o conceito de necropolítica, que está ligado então a como é que os poderes estabelecidos agem de uma tal forma a levar determinadas populações ao que ele chama de zonas de morte. Então, zonas em que a vida ela é muito semelhante a uma semivida, muito semelhante a um morto-vivo. Os indivíduos muito semelhantes a mortos-vivos. Ele utiliza esse termo, inclusive, porque submetidos a condições absolutamente degradantes de vida, sem acesso à alimentação adequada, moradia adequada, lazer, trabalho, saúde, educação, tá certo? Então, essas zonas de morte, né, que são criadas pela necropolítica, são uma chave interpretativa muito, mas muito frutífera para analisar, inclusive, principalmente nos dias de hoje, né, algumas situações, circunstâncias e contextos que a gente vê. Bom, então fizemos aqui uma breve recapitulação, né, da nossa última aula, e aí eu queria convidar a todas e todos vocês, então, para a gente dar o pontapé inicial nas nossas reflexões, né, sobre o tema da aula de hoje, que são então as relações entre as tecnologias digitais, o poder e o consumo, né? E aí, para isso, eu vou primeiro fazer o nosso Momento Libras. Então, a gente está aqui com a nossa querida Janaína. E a palavra-chave de hoje, pessoal, o termo-chave de hoje é uma palavra muito simples, muito cotidiana, né? Que é a palavra internet. Vamos conhecer o sinal em Libras para o termo internet? Bora lá? Perfeito, Jana. Muito obrigada. Espero que vocês aí tenham pego também. A ideia é que a gente vai se repertoriando ao longo do curso, né? Conhecendo mais e mais sinais em Libras para a gente ter um repertório bem legal, né? De Libras dentro aqui do nosso curso, do nosso contexto. Bom, a pergunta que eu vou colocar para vocês é a seguinte. Vejam aí na tela. Você costuma divulgar informações sobre sua vida e suas preferências na internet? Você já notou mudanças de comportamento e de valores a partir de publicações que você viu nas redes sociais? Então, uma coisa mais ou menos assim, eu tinha uma opinião X, ou eu me comportava de uma maneira X, e aí eu vi determinadas publicações nas redes sociais que me levaram a mudar essa minha opinião ou esse meu comportamento. Por exemplo, vamos refletir um pouquinho sobre isso? 2 minutinhos e a gente já se encontra. Such a good girl, girl, girl.
Eu acho que, em alguma medida, todo mundo, né, em algum momento, né, pessoal, acabou divulgando informações, né, sobre nossa vida pessoal, sobre as nossas preferências na internet, da mesma forma que todo mundo, em algum momento, né, já passou por situações em que se deparou ali com alguma coisa na internet e isso levou a uma mudança de opinião ou de comportamento. Porque, no fundo, pessoal, a internet está presente nas nossas vidas num grau que, às vezes, a gente nem se dá conta, a gente nem se apercebe. Para quem já é um pouco mais velho, como eu, que está ali na faixa dos 40 anos, é muito fácil perceber como era a vida antes da internet, dos telefones digitais, né, os celulares, os notebooks, né, e o efeito que esses aparelhos tiveram sobre a nossa vida cotidiana, né? A gente ainda consegue perceber isso. Mas para quem tem a idade de vocês, né, pessoal, aí um pouco antes dos 20, né, já é mais difícil, porque vocês já nasceram numa geração em que a internet, o telefone digital, né, o smartphone, o notebook já eram muito presentes. Então, é muito difícil, né, imaginar como era a vida sem isso, né? Então, é importante que a gente perceba que, mesmo que para a gente pareça muito natural, né, faz parte da nossa vida, utilizar a internet e acabar até mesmo divulgando informações pessoais, é muito importante que a gente reflita sobre isso, até mesmo sobre o nosso próprio comportamento nessas redes, né? Porque às vezes os nossos comportamentos podem trazer também alguns problemas para a gente, né? Então, por exemplo, para a gente pensar um pouquinho nessa relação entre tecnologias digitais, poder e consumo, eu trouxe aqui para vocês um caso, pessoal, que ficou muito conhecido no mundo todo. Ele é do ano passado, ele é de 2021. Ele aconteceu em maio de 2021 e é o caso de uma ex-funcionária do Facebook. O nome dela é Frances Haugen, né? E o que ela fez? Depois que ela se desvinculou, né, do Facebook, que ela não trabalhava mais lá, ela veio a público e ela expôs, gente, centenas de documentos internos da empresa com o objetivo de revelar, né, que, bom, supostamente, essa era a alegação dela, né, o Facebook trabalharia com algoritmos, tá? E esses algoritmos, eles incentivariam discórdias. Então, essas ferramentas, esses algoritmos do Facebook, segundo essa ex-funcionária, né, seriam projetadas para criar dependência nos usuários e para aumentar o consumo, né? Então, o Facebook ele teria, digamos assim, dois objetivos principais enquanto empresa, né? Que seria criar o vício, criar a dependência dos seus usuários em relação à plataforma, né, à rede social, e, além disso, aumentar o consumo dessas pessoas via propagandas, compras, enfim, através dessa rede social, né? E aí a Frances Haugen, né, ela escreveu uma carta que ela divulgou para todo mundo, junto com esses documentos internos, né, do Facebook, e à época isso deu bastante repercussão, né, pessoal? Até que uma rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade, é uma rede muito conhecida, com muitos acadêmicos extremamente competentes, chamada de LAVITS, né, essa sigla LAVITS, que se comunicar com a Frances Haugen, né? E escreveu para ela uma carta que é essa que eu vou ler aí em seguida para vocês. Vamos fazer a leitura aí juntas e juntos. Então, a LAVITS escreveu assim: Prezada senhora Haugen, agradecemos imensamente sua coragem e persistência em expor as irregularidades do Facebook e ajudar a proteger nossas democracias. Após suas recentes intervenções públicas, frente a formuladores de políticas e legisladores, escrevemos para convidá-la para iniciar um diálogo com a sociedade civil e com organizações de direitos humanos, como nós. Denunciantes como você
mostram a necessidade urgente de estabelecer regras democráticas e parâmetros de direitos humanos para as plataformas digitais. Suas revelações expuseram alguns dos riscos sistemáticos decorrentes de más condutas de gigantes da tecnologia que temos denunciado há anos. Empresas de mídias sociais como o Facebook continuam a resistir a mudar seus modelos de negócios extrativistas e segregadores, apesar de saberem que seus produtos e lógicas comerciais são prejudiciais aos seus usuários. Estamos satisfeitos por você ter colocado seu conhecimento e experiência à disposição de legisladores, governos e reguladores em todo o mundo, e por ter compartilhado com eles as provas contundentes que corajosamente coletou e que constituem uma fonte de informação sem igual. Ao mesmo tempo, porém, também acreditamos firmemente que a discussão sobre essas questões não deve se limitar aos legisladores e governos. Precisamos da participação ativa de todas as partes interessadas para garantir que cheguemos a soluções que funcionem tanto para as empresas como para as pessoas. O diálogo com organizações da sociedade civil é fundamental nesse processo. É necessário identificar sinergias e construir juntos um ambiente digital mais justo, descentralizado, mais transparente e responsável. Como representantes da sociedade civil, somos e queremos continuar a ser uma parte fundamental desse debate. No entanto, devido ao poder sistêmico e às assimetrias de informação, muitas vezes não temos acesso a provas e informações para nossas atividades e campanhas. E isso, inevitavelmente, enviesa os debates políticos e atividades de lobby que estão ocorrendo na Europa e ao redor do mundo. Portanto, apresentamos aqui nossa proposta. Gostaríamos de pedir-lhe a oportunidade de, primeiramente, conversar com você e compartilhar ideias. E, em segundo lugar, ter acesso aos arquivos do Facebook por você revelados. Isso beneficiaria enormemente a causa que temos em comum. Discutir com você nossas propostas nos ajudará a entender e avaliar melhor os pontos fortes e fracos delas. Suas percepções seriam uma oportunidade única para testarmos e darmos andamento às nossas ideias. Opa. Além disso, ter acesso às provas que você coletou não apenas apoiaria nossa formulação de políticas baseadas em evidências e apelos públicos para intervenção, mas também beneficiaria nossos esforços para monitorar, denunciar e litigar em casos de violações dos direitos dos usuários. Em suma, ficaríamos muito gratos se pudéssemos nos unir e compartilhar reflexões e ideias. Ficaríamos felizes em agendar um encontro específico para tratar desse assunto o mais rápido possível. Muito obrigada desde já por seu valioso tempo e contribuição, e estamos ansiosos para receber seu retorno em breve. Então, o que a Lavitz está querendo com essa carta, pessoal, um pouco, é dizer o seguinte: olha, é muito importante, é absolutamente central no mundo contemporâneo que não apenas governos e formuladores de políticas públicas se debrucem sobre o tema do poder das tecnologias digitais, de como os indivíduos têm se relacionado com essas tecnologias digitais no plano do consumo, mas também, né, no plano da exposição de dados pessoais e etc. Mas é importante também, diz a Lavitz, que
a sociedade civil como um todo possa encontrar momentos para reflexão e para debate sobre isso, sobre o uso que a gente faz, né, pessoal? Porque somos nós, enquanto indivíduos, né, que utilizamos a internet, utilizamos as redes sociais, os sites de compras online, né? Então somos nós, enquanto indivíduos, que de alguma maneira somos os mais diretamente envolvidos, né, com essas questões das tecnologias digitais, de consumo e de poder, e, portanto, é absolutamente central, diz a Lavitz, que nós tenhamos, enquanto sociedade civil, momentos e espaços para refletir sobre isso, para que as informações cheguem até nós de uma forma transparente, para que a gente saiba, por um exemplo, que fins estão sendo dados, né, aos nossos dados, né, as nossas informações que a gente coloca aí na internet, em diferentes sites e redes sociais. Uma coisa que a gente percebe, né, e aí fica aqui como uma pergunta também para vocês, é o seguinte, ó, aparece aí. Você já percebeu que, ao demonstrar interesse por um produto ou um assunto, você passa a receber ofertas e informações personalizadas? Então, já tem uma primeira relação muito, muito clara, pessoal, entre tecnologia digital, poder e consumo, que é o seguinte: todas as vezes que a gente utiliza nossos aparatos eletrônicos, celular, internet, notebook, para fazer pesquisas, né? Existem determinadas empresas que têm acesso a essas informações e que, a partir desses dados e dessas informações, vão mandar para cada indivíduo, para cada usuário, ofertas, mandar de forma personalizada, ofertas que tenham a ver, que têm relação com as buscas que esse usuário fez, porque elas entendem que dessa forma elas têm mais chance, mais probabilidade, né, de venda, né, de que o usuário consuma os produtos e serviços que estão sendo ofertados. Portanto, a relação, pessoal, entre tecnologia digital, poder e consumo, ela está ali, ela está escancarada na nossa frente. A gente percebe e a vê todos os dias. Mas o que tem de baixo, o que tem por detrás, né, dessas relações? O que fundamenta, que tipo de concepção fundamenta essas relações? O que está em jogo nessas relações? Todas essas são questões que a gente não pode se furtar a fazer, né, e que a gente vai enfrentar aqui na nossa atividade 5 do nosso componente. Eu gostaria de deixar uma provocação para a próxima aula, que é essa que vai aí na tela e que diz o seguinte: você já ouviu falar no termo Big Data? Sabe o seu significado? Então, o roteiro do estudante, né, que eu quero deixar para vocês é que, justamente na sala de aula, vocês se reúnam em grupos e pesquisem, né, e busquem a orientação das professoras e professores de vocês para responder a essas questões. A primeira: qual é a função dos cookies na internet? E a segunda, o que é Big Data? A partir dessas informações, dessas pesquisas que vocês farão, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso percurso na próxima aula. E eu deixo na tela também algumas sugestões para aqueles e aquelas que tiverem se interessado especialmente por este tema. E não é difícil, né, a gente se interessar muito por esse tema, afinal de contas ele está tão presente no nosso cotidiano, né? Então ficam aí algumas sugestões de textos e podcast, um texto e um documentário, tá? Para quem quiser se aprofundar nessa temática. Eu me despeço de vocês com muito carinho. Não deixem de avaliar a aula de hoje, por gentileza. E a gente se vê muito em breve. Cuidem-se e um beijão a todas e todos. Tchau, tchau.